A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? É com muita alegria que eu recebo vocês para mais um dia no nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Hoje chegamos ao 52º dia da nossa caminhada. E se essa é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. E se você já está caminhando conosco, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez. E a palavra do Senhor encontrando cada vez mais espaço dentro de nós. Você já recebeu uma notícia tão boa que parecia difícil de acreditar que aquilo era realmente verdade? Pois muito bem. Ontem, no capítulo de Isaías 51, Deus nos chamou e chamou o seu povo para lembrar da sua fidelidade. Mas hoje, a mensagem começa com um chamado para despertar, levantar e sacudir a poeira, porque aquele povo que havia vivido humilhação, opressão e cativeiro estava recebendo o anúncio de Deus. Isso não vai durar para sempre. E sabe de uma coisa? Quando passarmos muito tempo numa situação difícil, começamos até a acreditar que ela tornou permanente. Mas não se engane, hein? Porque aquele lugar não nos resta mais. Por isso, durante a leitura de hoje, eu quero que vocês guardem essa pergunta para nós refletirmos depois. O que quando Deus muda ou anuncia que chegou a hora de sair de um lugar que parecia definitivo? A pergunta parece ser estranha, mas vai fazer sentido no final, confia em mim. Depois da leitura, vamos voltar a ela e também retirar 3 direcionamentos muito simples para a nossa caminhada. Portanto, respire fundo, acalme o seu coração e vamos abrir juntos as nossas Bíblias em Isaías no capítulo 52. A minha Bíblia está na versão NVT, mas se a sua versão for diferente da minha, não tem problema. Basta apenas me acompanhar. O importante é nós navegarmos juntos pela palavra do Senhor. Vamos lá? Isaías capítulo 52. Livramento para Jerusalém. Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força. Ponha suas lindas roupas, ó cidade santa de Jerusalém, pois os circuncisos e os impuros não entrarão mais por seus portões. Levante-se do pó, ó Jerusalém. Sente-se no lugar de honra. Tire o seu pescoço, as correntes da escravidão, ó cativa Sião, pois assim diz o Senhor. Quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum. Agora a resgatarei, sem ter de pagar por você. Assim diz o Senhor soberano. Há muito tempo meu povo escolheu morar no Egito. Agora a Assíria os oprime sem nenhuma razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Porque o meu povo foi escravizado novamente? Aqueles que os dominaram gritam de alegria. Meu nome é blasfemado o dia inteiro, mas eu revelarei meu nome ao meu povo e eles por fim reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois os próprios olhos veem o Senhor voltar a Sião. Que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou seu povo e ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrou seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Saiam, saiam e deixem para trás o cativeiro. Não toquem no que é impuro. Saiam daí e purifiquem-se, vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Não partirão às pressas como quem foge para salvar a vida, pois o Senhor irá à sua frente. Sim, o Deus de Israel os protegerá na retaguarda, o servo sofredor. Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficarão espantados quando o ouviram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era impossível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele,
pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Meus irmãos, quem encontrou Cristo aqui nessa leitura agora? Cada vez mais, quando a gente vai chegando no fim de Isaías, parece que o nosso coração vai ficando cheio de amor. Cheio, tremendo. Mais uma vez, Deus promete, Deus cumpre. E aqui, ele traz uma esperança gigantesca. Antes da leitura, nós perguntamos o que muda quando Deus anuncia o que chegou na hora de sair de um lugar que parecia definitivo. Muitos de nós saímos de nossas casas para mudar para um outro país. É o meu caso, por exemplo. Eu saí do meu país de origem para um país estrangeiro. Mas eu não sabia o que eu ia encontrar. E aquilo que eu achava que ia ser definitivo, Deus mudou. Mudou para melhor. E Isaías 52, ele começa dizendo: desperte, acorde. O povo precisava levantar da poeira. As correntes estavam sendo rompidas, a vergonha não seria a identidade deles para sempre. Ao contrário, porque Deus estava anunciando a libertação deles. Mas existe algo muito lindo aqui. Essa libertação não era apenas uma mudança de lugar ou de estação, era também uma restauração de identidade. O povo precisava lembrar novamente que eles pertenciam ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Durante muito tempo, este povo tinha vivido sobre opressão. Não é diferente dos dias de hoje, irmãos. E a parte daquela dor estava ligada aos caminhos da desobediência aos que haviam afastado de Deus. Se nós pararmos para pensar nos dias de hoje e nos dias do passado, a gente consegue perceber claramente isso. Nós hoje podemos até nem ser escravos da Assíria, nem escravos da Babilônia, mas nós estamos escravizados por outras razões. E esse era o erro, sabe? Eles se afastaram, nós nos afastamos. Vieram as consequências, mas Deus nunca abandonou sua aliança. Ele nunca deixou de cumprir suas promessas. Ao contrário, ele chama, ele liberta, ele corrige, ele restaura. E então surge uma das imagens mais lindas deste capítulo: os pés daquele que traz as boas notícias. E quem é que trouxe as boas novas pra gente? Jesus, claro, né? As boas notícias de paz, de salvação e de que Deus reina. Percebe como isso começa a ampliar novamente o horizonte? Não é apenas o cativeiro que acabou. É o nosso Deus que reina, pleno, maravilhoso. E para nós que conhecemos Jesus, essa expressão ganha uma profundidade ainda maior, né? O Evangelho também é chamado de boas notícias, ou as boas novas. Boas notícias de reconciliação, de salvação, de um Deus que veio ao nosso encontro. E no final do capítulo começa a apresentar novamente o servo. O texto diz que ele será exaltado, mas também mostra algo muito doloroso que acontecerá com ele. Durante o momento que eu estava lendo da desfiguração, eu lembrei de Jesus e me doeu. Mas ao mesmo tempo que me doeu, me encheu de alegria sabendo que ele está comigo. E eu sei mais ainda que ele está com vocês. E não tem nada melhor que isso. Cristo aqui começa a aparecer ainda mais claramente no horizonte. Jesus seria exaltado, mas antes passaria pela humilhação e pelo sofrimento, não para perder, mas para cumprir o plano de salvação. Talvez você esteja acompanhando este propósito e ainda esteja conhecendo quem Jesus é. Isaías 52 nos deixou a porta aberta. As boas notícias de Deus também são para quem está chegando agora. Você não precisa ter vivido toda uma caminhada de fé, você não precisa ter nascido num lar cristão. Porque Deus te amou antes mesmo de você ter sido gerado. E pode começar ouvindo, conhecendo, perguntando, ou até mesmo me acompanhando todos os dias na leitura. E permitindo que a história de Jesus também alcance a sua história. Por isso eu quero deixar 3 direcionamentos
muito simples para acompanhar na nossa caminhada. O primeiro direcionamento é: não transforme uma fase difícil em sua identidade. Você pode até ter vivido algo por muito tempo. Você pode até ter vivido austeridade por muito tempo, mas isso não significa que aquilo que define quem você é para sempre, ok? Deus ainda pode chamar você para te levantar. Você para transformar vidas. Lembre-se, você é filho de Deus. Segundo direcionamento: receba as boas notícias de Deus. Às vezes estamos tão acostumados a receber notícias ruins que a gente nem dá a vez às boas novas, né? Até que a esperança parece algo inacreditável. Mas permita que a palavra volte a ensinar o seu coração a esperar. Leia todos os dias, um capítulo de cada vez. Não tenha pressa. Ore, converse com o Senhor. No seu secreto, a sua intimidade com Ele. Conte para Ele tudo que você quiser contar. Ele vai amar ouvir você. Terceiro direcionamento é: se você ainda está conhecendo Jesus, continue se aproximando. Não precisa entender tudo de uma vez. Isaías está abrindo essa história diante de nós pouco a pouco. É como se ele estivesse abrindo uma porta, abrindo uma corrente, abrindo um cadeado. E continue, ouça, pergunte, tem dúvida, coloca nos comentários aí. Vamos começar a falar sobre a palavra do Senhor. Porque as boas notícias também podem alcançar você, como está alcançando você hoje, aqui, exatamente neste lugar. O lugar onde estivemos não precisa determinar o lugar para onde Deus ainda pode te conduzir. Aliás, nos conduzir, né? Então, não tem palavra mais apropriada do que essa para o dia de hoje. Boas novas. E se essa palavra encontrou um lugar no seu coração, escreva aqui nos comentários abaixo: Senhor, ajuda-me a receber as tuas boas notícias. Talvez você esteja precisando reaprender a esperar por algo bom. E principalmente, divida isso com mais pessoas. Lembre-se, as boas novas, elas não foram feitas só para nós. A gente tem que dividir com o mundo, tá? E saiba disso, Deus tá vendo, hein? Deus tá vendo. Jesus deixou isso para nós. E o versículo do dia de hoje é Isaías 52:7. Como são belos os montes, os pés do mensageiro que traz as boas novas de paz, salvação, e que anuncia a Sião: seu Deus reina. Meus irmãos, muito obrigada por caminhar comigo mais um dia neste propósito. Hoje, em Isaías 52, Deus nos anunciou as boas notícias, a libertação, a paz e a salvação. E começou a abrir ainda mais claramente o nosso caminho para o servo do Senhor. Amanhã nós vamos chegar a Isaías 53, um dos capítulos mais profundos do livro. Eu recomendo você não deixar de assistir. Vai ser muito importante. E ali nós vamos enxergar de uma maneira muito especial o sofrimento do servo e o caminho da nossa salvação. Espero encontrar vocês aqui amanhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Te vejo amanhã, hein? Tchau, tchau.